Gente, agora nós vamos falar sobre o consumo consciente. Você sabia que a humanidade já consome 30% de mais recursos naturais do que a sua capacidade de renovação da Terra? Exatamente. E se os padrões de consumo e produção se mantiverem neste atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas Terra para atender às nossas necessidades de água, energia e alimentos. Então, para falar sobre esse consumo consciente, quem está conosco é o ambientalista Procópio de Castro, quem cumprimentamos agora. Procópio, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, pelo retorno nosso de Tudo Um Pouco. Seja bem-vindo. O prazer é nosso estar aqui com a comunidade, com o senhor, pastor. É um prazer imenso tentar colaborar para a gente ter um pouquinho mais de consciência, né? Abrir ali um pouquinho da mente, né, Procópio? Você notou que eu não falei de consumo, né? É ter primeiro consciência. O consumo deveria ser um ato consciente. É a consequência, de uma boa consciência. Né? Exatamente. Então nós vamos conferir aqui, então, junto com o nosso telespectador, uma reportagem onde a nossa equipe conversou com o dono de um restaurante que adota práticas sustentáveis e um engenheiro também que projetou um prédio já com todas as iniciativas de consumo consciente. Vamos conferir. Já imaginou viver em um prédio totalmente projetado com medidas sustentáveis? Há alguns anos, Ricardo tem introduzido ideias de sustentabilidade nos projetos que cria. Em 2008, numa feira em São Paulo, que eu vinha descobrir o que era realmente sustentabilidade no setor da construção civil. E eu vi que eu já praticava muita coisa visando economia de custo de moradia. Com medidas simples, o engenheiro encontrou uma forma de ajudar o meio ambiente e ainda fazer com que os moradores do condomínio economizassem. Nós temos um elevador de última geração, que não precisa de casa de máquina, o elevador chega até ao último piso do prédio, onde a cobertura, o pessoal pode usar a cobertura sem acesso à escada, né, pelo elevador, e também com sensor de presença. E isso traz uma economia significativa no custo mensal da conta de luz do prédio. Além da economia nas contas, o condomínio conta com uma maneira simples e prática para reaproveitar o óleo de cozinha. Nós fizemos essa coleta que funciona de uma maneira muito interessante. O pessoal vem, recolhe e te paga 50 centavos por cada litro de óleo com material de limpeza. E esse material de limpeza é revertido para o próprio condomínio. Desde pequeno, Bruno convive com noções de sustentabilidade dentro de casa. O chefe de cozinha acha tão importante essas ideias que resolveu incorporá-las na criação do seu restaurante. A gente abraçou de verdade a sustentabilidade. Então a gente trabalha aqui com a captação de água de chuva, com a produção de energia própria do espaço. Então a gente tem um microgerador de usina eólica e também a energia fotovoltaica. São 6 placas de energia fotovoltaica de captação da energia através do sol. E junto a esses 2 sistemas conseguem manter a iluminação do espaço e alguns pequenos aparelhos. A iluminação já foi adaptada para lâmpadas de LED, que tem um menor consumo e maior durabilidade, o que ajuda ainda mais a potencializar essa produção. Para o empresário, muito além da economia, se preocupar com o impacto que causamos na natureza é fundamental em qualquer ramo de negócio. É algo que está na gente e a gente transpôs isso para o restaurante, até tendo em vista que os impactos de um restaurante no meio é maior do que na casa. Então, o que você tem de resíduo, o que você gera de lixo é maior. Então, a gente tem essa preocupação de saber como diminuir, o que fazer para minimizar esses impactos sobre o meio ambiente. E acredito também que todos devem pensar diferente, pensar de maneira sustentável. Porque hoje não é mais uma opção, não é só para ser um diferencial, é uma necessidade. E é essa a ideia que Bruno tenta passar para os seus clientes. Então, se a gente conseguir passar, apresentar e contaminar o nosso cliente com esse conceito, com essa ideia, já é super satisfatório. Depois que a gente aprende e vê hoje, já se falando com esse problema do clima, da água, todo mundo preocupadíssimo com coisas
muito importante na vida do ser humano, saber que a gente, com o cimento e com a areia, a gente consegue transformar, ajudar um pouco a natureza. Olha só, ações que a gente pode ter e fazer, né, ajudam a gente aí nesse processo de consumo consciente. E aqui, falando com o ambientalista Procópio, ele vai estar falando sobre isso. O senhor começou a falar sobre essa ideia da consciência antes do consumo. Explica melhor isso para a gente. Bem, tem uma questão que a gente costuma falar de ser e ter. O modelo que nós temos hoje de economia do mundo, ele fomenta o tempo todo. Nós temos 90% do tempo, todo o processo midiático, todo o contato que a gente tem no mundo, fomentando desejos, vontades e poderes, de poder ter. E poucas vezes a gente para pensar no ser. É necessário? Então, essa parte da consciência tem a ver com o que realmente nos faz bem e também com a preocupação o que realmente faz para os nossos próximos, desde os filhos, família e futuros. Mas se essa política capitalista ela vai gerar em nós esse tempo todo desejo, naturalmente também nos tira um pensamento de uma geração seguinte, de um futuro. Naturalmente, uma coisa que já seria a sustentabilidade, consumir hoje e deixar para gerações futuras. Mas, infelizmente, existe aí um outro termo que tem sido muito praticado, chamado desenvolvimento sustentável. Ele, na verdade, é uma meia-verdade. Como você mesmo disse no início do programa, nós já estamos consumindo 30% a mais da capacidade do planeta regenerar. E isso significa dizer que nós estamos fomentando um processo de lucro de poucos. Basta dizer que recentemente o dado de 62 pessoas deterem a economia praticamente do mundo inteiro, de 90% da economia. Isso é uma concentração, isso está espalhado em todos os lados. Já por outro lado, eu queria chamar a atenção para o seguinte: o consumo consciente é uma mudança de atitude pessoal. Essa mudança de atitude pessoal é que vai refletir nas políticas, no próprio modelo de economia do futuro. Por exemplo, nós vimos nas reportagens ali, na reportagem exibida, aqueles dois casos ali, de um síndico de prédio que já está ali fazendo, transformando. Aí eu pergunto para você, Procópio, algo que ele ali falou já não é algo que a gente já tinha que ter como padrão já há algum tempo, inclusive? Aí entra a questão do mercado, né? O mercado pressiona para que determinadas coisas continuem funcionando para poder ter o lucro no obsoleto. E isso acontece para promover depois uma troca, exemplo típico do substituição. Celular. Você acaba de comprar um celular, ele em 6 meses às vezes já está desatualizado. A tecnologia já existia. Por que não se fez o salto? Não fez o salto porque a indústria quer lucrar. O senhor estava falando sobre a própria tecnologia, né? Especificamente citou aí 4G aprovado agora recentemente no país e no mundo todo já se usa 5G. Exatamente. Então nós temos lacunas do uso dos bens para se tornar obsoleto todos os objetos que temos. E isso acontece com a TV, com o carro, com todos os objetos do dia a dia. E isso, em termos de natureza, significa dizer matéria-prima sendo retirada da natureza. E esse reflexo, ele está a partir das nossas ações. Será que nós precisamos ter 10 sapatos no guarda-roupa? Como é que é? Será que precisamos ter 10 sapatos no guarda-roupa? O último da moda? Naturalmente não, mas exatamente por causa desse consumo exacerbado ali, gerado por esse desejo, essa necessidade de poder, é que se consome. Induzido. É induzido. Nós estamos o tempo todo querendo mais e não paramos para pensar se é realmente necessário. Isso vai em todas as áreas. Nós discutimos aqui no ano passado sobre a questão da falta de água. Ela está aí na porta. A água está rareando em função de que nós predamos o planeta como um todo a partir do uso exacerbado de matérias-primas que vão fomentar bens e benefícios, mas temos resistência em, por exemplo, adotar o sistema de energia solar, por exemplo,
com facilidade para todas as residências, ao invés da concentração de capital em empresas concessionárias. Isso são fatores que vão refletir no futuro. Cada vez que não fazemos isso, nós colocamos as térmicas em funcionamento. Nós acreditamos e defendemos que as represas são realmente sustentáveis. Não são. São quilômetros e quilômetros de mata, de natureza coberta com água para se produzir e concentrar riqueza. Quando, na realidade, o que a gente deveria fazer é distribuição. E a questão de consumo tem a ver com poder. E esse poder, hoje, dado da ONU, 1% do investimento militar seria capaz de resolver as crises da humanidade atuais. 1%. E isso tem a ver, por que o militar? Porque é poder. É o controle em cima do outro. Quando, na realidade, a gente tinha que ficar no consumo, a gente tinha que voltar, vamos voltar para casa. O que a gente pode fazer dentro de casa para consumir? Menos. Aí eu pergunto então para o senhor, como ensinar essa nova geração sobre esse consumo consciente ou sobre essa consciência de consumo? Eu acho que fica melhor. As crianças. Olha bem, uma luta muito grande existe com relação às publicidades para criança. E por quê? Porque muitas vezes é aquele achocolatado que é o novo da moda, que faz uma série de benefícios para a criança, mas substituindo o natural, o que realmente seria alimentação saudável, consciente. Todo aquele processo do achocolatado, ele gerou um custo ambiental muito grande, reprocessamentos. Enquanto, na verdade, às vezes era mais fácil uma horta de vaso num apartamento, que seja. É possível, né? É possível. Então, é um processo muito grande, mas antes de mais nada, voltando ao estado da consciência, é necessário que se tome consciência do que realmente eu preciso. É a valorização da educação que a gente precisa retomar aí. Gente, eu tive esse bate-papo aqui agora com o Procópio de Castro, que é ambientalista, e ele aí já nos trouxe aí essas orientações, essa ideia inicial aí sobre consciência de consumo, sobre a sustentabilidade, que é a palavra, eu acho que do momento aí hoje. Procópio, obrigado pela presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco, foi uma honra tê-lo de novo. Nós é que agradecemos, espero que tenha contribuído um pouquinho. Sim, nós vamos ali de passo a passo, mas nós vamos chegar lá e vamos caminhar nesse contexto aí, tá bom? Perfeito. Vou pedir o senhor a licença. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.